Vamos a Provérbios, capítulo 30, versículo 12. Provérbios, capítulo 30, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus, em Provérbios 30 e 12. Há daqueles que são puros aos próprios olhos, e que jamais foram lavados da sua imundícia. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por esta palavra lida, e que nesta pequena reflexão tenhamos mais noção da responsabilidade de agirmos de uma maneira correta quanto às nossas próprias falhas e mesmo quanto às nossas próprias virtudes. Orienta-nos neste assunto em que a carne nos desvia tanto do lugar ou do rumo certo, e que Teu Espírito nos faça fazer avaliações sábias de nós mesmos, com a ajuda dele, Espírito. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, o título da pregação é Puro aos próprios olhos. Há daqueles que são puros aos próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. Qualquer coisa falsa que for dita ou pensada de si mesmo não vale nada. O tolo pode pensar quantas vezes quiser que é sábio, porque ele continua tolo. O assassino pode dizer quantas vezes quiser que ele é apenas um injustiçado da sociedade desigual e injusta, vai continuar assassino. O fofoqueiro pode dizer que ele queria apenas pedir oração pelo problema do irmão ou da irmã, mas a sua intenção era falar do outro. Dois problemas de quem diz ser o que não é. Primeiro é que não muda o fato e pode cair no ridículo, porque todo mundo tem uma ideia do que o outro é, do que o outro não é, da maneira de alguém ser. Então, a pessoa chegar e dizer o que ela não é contrário à experiência dos outros e vai cair no ridículo. E o pior ainda é que fica difícil corrigir os defeitos, porque não vê os defeitos. Ninguém vai procurar um médico especialista em ouvido se acha que seu ouvido, sua audição está perfeita. Não vai. Então, o autor de Provérbios aqui, desse capítulo, chama-se Agur. Ele trata de alguém que diz ser o que não é, ou pelo menos pensa o que ele não é, e é exatamente o contrário. O assunto aqui é pureza. Ele particularizou aqui. Uma pessoa se acha pura, mas está longe disso, porque ela nunca foi nem lavada da imundícia dela. Então, o contraste aqui, pureza e imundícia, mostra que ele é exatamente o contrário do que ele pensa. Porque alguém pode até não ser exatamente aquilo que ele diz que é, mas não significa que ele é o oposto, ou faz aquilo que ele realmente é o contrário daquilo que ele diz que é o caso aqui. Então, é característica do homem natural, o homem que nasce sem Deus, como todos nós nascemos sem Deus, todo homem que nasce é assim. Infelizmente, é característica nossa, como homens naturais, pessoas teologicamente chamadas de homens naturais, achar que não tem muitos defeitos, ser míope para os próprios pecados e se achar cheio de virtudes. É típico. Então, esse homem aqui que está se achando puro, mas nunca foi nem lavado da imundícia dele, é típico.
Quero só dar um exemplo, Daniel capítulo 4, versículos 29 e 30, Nabucodonosor, poderosíssimo rei da Babilônia, teve um sonho e se impressionou. Daniel explicou que ele iria, Daniel 4, 29 e 30, ele iria ser como um animal, ele passar uma fase no campo, as unhas iriam crescer, os cabelos iriam crescer, ele ficar animalizado. Aí Daniel, quando no versículo 6 ele termina de explicar para Nabucodonosor, o reizão, o que ia acontecer com ele, o significado do seu sonho, ele dá um conselho aqui. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo, pela justiça, em teus pecados. Olha a coragem de Daniel, dizer isso aqui para o rei Nabucodonosor. E em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. E talvez, aqui ele não tinha uma revelação de Deus, Daniel. Então você vê que foi um conselho totalmente pessoal, por conta de Daniel. Aqui ele não tinha orientação de Deus, foi um conselho que ele deu como qualquer um de nós pode dar. Talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Olha como é que este homem aceitou o conselho de Daniel. Ao cabo de 12 meses, olha a arrogância dele, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, para o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. E ele entrou então naquela fase esquisitíssima da existência dele, que ele ficou como um animal. Mas eu apenas coloquei este exemplo para notar como o homem, depois de ter sido advertido pelo profeta Daniel, a quem ele respeitava inclusive, e dizendo o que iria acontecer com ele por ordem de Deus, mesmo assim esse homem se engrandece de uma maneira exagerada, minha glória, mas é típico. Não precisa do homem sem Deus, não precisa ser um rei poderoso para ser arrogante, não precisa ser um milionário para ser arrogante, não precisa ser um gênio para ser míope aos seus próprios defeitos. Não, qualquer um de nós tem esse grande defeito. Aí vem a conversão. Passamos por aquela experiência maravilhosa de ser salvo por Cristo, passamos a ser nova criatura. O apóstolo Paulo diz no famoso 2 Coríntios 5 e 17, quem está em Cristo é nova criatura, todas as coisas já passaram, eis que se fizeram novas. O que se fez, o que já passou, o que se fez novo, não vou comentar, já falei algumas vezes disto, mas uma delas, com certeza, que já passou, ou devia passar, ou devia ter passado, mas eu creio que já passou mesmo, a gente tem recaídas, mas de uma maneira do comportamento natural nosso, podemos dizer que já passou o quê? Esse antigo convencimento de se achar puro aos próprios olhos. Deve ter passado isso. O normal agora é exatamente o contrário. É o crente se ver pecador. Sim, com a consciência de que foi limpo daqueles pecados pela fé em Cristo. Sim, sabendo que aos olhos de Deus ele está justificado, porque a justiça de Cristo foi imputada a ele. Sim, está garantida a sua vida eterna no céu. Sim, seus pecados não irão lhe separar mais de Cristo. Nada vai arrebatar de Cristo aquele que já é dele. Certo? Ao mesmo tempo, porém,
o crente sofre com a presença dos seus pecados, que infelizmente ainda estão lhe atrapalhando bastante. Quem diz que não peca é mentiroso, porque infelizmente nós pecamos. Então uma coisa não anula a outra. A alegria e a certeza da salvação não tira de nós a angústia pelos nossos próprios pecados. E essa característica passou a existir em nós depois da conversão. Essa é uma das coisas que se tornaram novas, de olhar para si com mais rigor e dizer: puxa, como eu estou longe do que eu deveria ser. E já passou o antigo costume de dizer: eu sou o tal. Tem uns probleminhas comigo, mas isso não quer dizer muita coisa não, porque minhas virtudes pesam muito mais, se botar numa balança de 2 pratos, obviamente as minhas virtudes vão pesar muito mais do que os meus pequeninos defeitos. Isso já passou. Agora, não é que você falava exatamente assim, não é que cada pessoa sem Cristo fala exatamente assim, com tanta consciência dessa sua arrogância. Não. Talvez nem pense muito nisso, ou um pouco inconsciente, não sei, mas é típico, você sabe disso, eu sei. Isso passou. E agora o que vem é esta desagradável sensação de lamentar o próprio pecado. Paulo, o grande apóstolo Paulo, disse em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, eu gosto sempre de dizer que eu não consegui imaginar que ele estava fazendo charminho, quando ele se chamou aqui, simplesmente de, vou ler, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou um deles. Certo? Errado. Dos quais eu sou o menor deles. Mais errado ainda, dos quais eu sou o principal. Não, pastor Mauro, ele disse isso para o pessoal chegar nas costas dele, dar um tapinha e dizer: apóstolo Paulo, que é isso? O senhor, um servão de Deus como o senhor é, e dizer para mim que o senhor é o principal dos pecadores, maior pecador do que eu próprio, o senhor está me gozando? Foi para isso que ele fez isso? Não, eu tenho absoluta convicção de que Paulo, de fato, de verdade, se sentia o principal dos pecadores. Com certeza. Mas não é estranho, pastor, que um homem daquele tivesse uma sensação miserável dessa? Não é estranho que eu, crente, há não sei quantos anos, e que graças a Deus vou crescendo espiritualmente, e é para ser assim mesmo, vou me fortificando espiritualmente, mas à medida que eu cresço, e que eu me sinto mais forte espiritualmente, que eu me sinto mais perto de Deus, vai aumentando esse desconforto pelos meus pecados. Não é estranho isso, não? Não. A resposta é muito simples. A sensibilidade do crente aumenta à medida que ele cresce espiritualmente. A sensibilidade. O pecado que ele tinha 5 anos atrás, vamos dizer que era o mesmo que ele praticou hoje. Mas ele sofreu muito mais hoje com esse pecado do que sofreu há 5 anos. Já era crente, inclusive. Por quê? Porque ele está mais sensível espiritualmente. Você dilata os olhos e sai da clínica e não aguenta olhar para a luz, tampa logo a vista. Mas um minutinho, é a mesma luz que você veio 1 hora atrás, você entrou 10 horas da manhã, saiu 11 horas da manhã, é o mesmo sol, a mesma luz, mesma claridade, e você agora não aguenta mais. Por quê? Porque a luz aumentou. Não, a sensibilidade dos seus olhos é que aumentou.
Então, o que acontece, não é que tem algo errado no crente, que se entristece cada vez mais com seus pecados, como se os seus pecados estivessem cada vez mais negros, cada vez mais ofensivos a Deus. Não é esse aspecto, é que ele está mais sensível espiritualmente. Então é absolutamente normal você sofrer com um pecado, muito mais do que sofria com esse mesmo pecado anos atrás. É por isso que Paulo se achava o principal dos pecadores, porque a sensibilidade espiritual era tanta, era tão grande, que um pecado que talvez você nem perceba que cometeu, nele doía de uma maneira insuportável. Como eu não presto, desgraçado que eu sou, Paulo, como é que pode? O que houve, meu irmão? Eu fiz isso, mas tanta revolta com você próprio, porque você fez isso. Olha o tamanho da desonra que eu causei ao meu Salvador. Como é que pode? Ele merece isso de mim. Olha o que ele fez por mim. E capaz de chorar mesmo, literalmente, e muito, por causa de um pecado que você consideraria pequeno e que mal incomoda a consciência. Então, duas coisas. Primeiro, entenda essa questão de ser mais sofrido aos seus pecados e se alegre com isso, porque é absolutamente normal. Aliás, fique bem preocupado se a sua reação aos seus pecados é a mesma, não muda, é a mesma coisa. Bom, se a reação, se você está mais insensível ainda aí, que a sua situação está bem precária, mas mesmo sendo a mesma reação aos seus pecados, fique preocupado, porque o normal é você sofrer, e é muito, com os seus pecados. E ainda temos, aí vem o outro ponto, que é o outro aspecto, é que ainda nós temos a carne para nos atrapalhar, e há ocasiões em que nós somos tentados à velha mania de elogiar a nós mesmos de uma maneira exagerada, ou expressando esse elogio, ou pensando, mesmo só aqui dentro do seu próprio coração, mas de uma maneira exagerada, até mesmo falsa. É a recaída. Todos nós estamos sujeitos, infelizmente, cometemos muitas dessas voltas infelizes, as coisas antigas já passaram. Quando você vai lá e busca uma, aí joga isso fora, aí recupera, aí recai. Isso faz parte da vida cristã. Então, cuidado com essas recaídas e fique sempre muito atento para quando você se sentir inclinado a pensar de você muito assim, favoravelmente. E o mais importante é exageradamente ou até de uma maneira errada mesmo ou falsa. Por que eu jogo ênfase nessa questão de exageradamente? Porque eu não vejo nenhum problema você ter consciência das suas virtudes. De jeito nenhum. E você ter consciência do fruto do Espírito que Ele, Espírito Santo, tem produzido em você. Você reconhecer isso, agradecer a Deus por estar crescendo em Cristo. Sim. Então você olhar para si mesmo, ou para a sua vida, e ver coisas positivas, é excelente. É excelente. Desde que veja isso com espírito de humildade e dê glórias a Deus. Por isso, eu hoje acho que tenho condições de ser mais, tenho sido mais benéfico às pessoas do que antes, graças a Deus. Hoje eu consigo dar uma aula na escola dominical, eu me tremia todinho para falar na frente de 2 pessoas. Puxa vida, tenho sido o último na minha igreja dando aulas na minha igreja, graças a Deus. Então, você se sentir bem por isso e ter essa conscientização, é bom. Com cuidado e com muito cuidado aqui. Mas o problema é quando é algo que não é nem verdadeiro, como lá o outro, eu sou limpo. Rapaz, tu nunca tomou nenhum banho na vida. É o que diz Agur, aqui em Provérbios.
Nunca foi lavado da imundícia dele, da sujeira dele, e vem dizer que é puro, mas é interessante. Então, esse é o problema. Realmente, a recaída é você começar a ver coisas em você que não tem. Coisas positivas, digo. E de uma maneira exagerada. E pior ainda é quando você passa a falar. Sai do coração e você começa a elogiar a si mesmo, e numa roda você começa a se gabar, porque eu isso, porque aquilo. Aí fica muito ruim. Provérbios 12 e 16. Já encerrando. Depois leu só mais um e encerramos definitivamente. Romanos capítulo 12, versículo 16. Diz assim, Romanos 12 e 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Sabe o que é isso? Ser sábio aos próprios olhos não é sábio. Enfatuar-se com a própria sabedoria não é sábio. Mas, pastor, vamos falar aqui bem franco. Deus diz que quem quiser sabedoria, peça a Ele que Ele dá. Então, eu tenho pedido a Deus, você falando, pensando, sabedoria há muitos anos. Quer dizer que eu vou fazer o quê? Não, Deus não me deu sabedoria nenhuma para poder ser humilde. Aí você está dizendo que Deus não cumpriu Tiago, quando diz, Tiago capítulo 1, logo no início, peça sabedoria a Deus e Ele dá. Garante que dá. Você pede, e Ele não deu. Deus falhou. Não. Eu tenho pedido sabedoria a Deus, eu não sei quantos anos, e Ele me deu e foi muito. Está se gabando. Não é sábio. O que é que eu faço? Muito simples, meus irmãos. Senhor Deus, a sabedoria que eu tenho, pequena ou muita, você deve ter alguma sabedoria, pouca ou muita, vem de Ti. E eu te dou graças por cada gota de sabedoria que Tu tens me dado, e por isso eu tenho conseguido ser benéfico para as pessoas e mais parecido com Cristo. Agora, Senhor, está pouco. Eu quero mais sabedoria de Ti. Eu quero ser mais útil a Ti, mais parecido com Cristo, que tinha sabedoria infinita. Então, na minha maneira de ver, é esse tipo de equilíbrio que o crente deve ter diante de Deus. Não é negar todo e qualquer tipo de sabedoria, porque então quer dizer que todos nós somos completamente instituídos de toda e qualquer sabedoria. Isso é um terror, é um desastre na igreja, na sua vida, na minha vida. Paciência. E repetindo como é que fica o pedido a Deus de ser sábio com a garantia, de ser sábio não, de receber sabedoria com a garantia que Ele deu. Então trate diante de Deus com naturalidade, reconheça que você tem alguma sabedoria, peça a Deus mais e pronto. Eu quero encerrar com 2 Coríntios 10, 17 e 18, que diz assim, 2 Coríntios 10, 17 e 18. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Esse é o segredo. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim a quem o Senhor louva. Esse é o segredo. Deixe que Deus lhe aprove. Fique perito, cada vez mais, na arte de detectar melhor as suas próprias fraquezas. Fique perito na arte de detectar melhor suas virtudes que Deus tem dado e o pouco ou muito de sabedoria que Deus tem lhe dado. Faça uma análise equilibrada, consciente, correta, submeta a Deus, glorifique a Deus por isso e peça cada vez mais virtudes para você receber cargos cada vez mais importantes na igreja. Não,
você ficar cada vez mais famoso como um crente fiel. Não, peça cada vez mais virtudes, peça cada vez mais sabedoria para a honra e glória de Deus. Porque junto com essa sabedoria virá também humildade. E virá muitas outras virtudes que vão impedir que você chegue ao ponto de se gabar por coisa que você não é, e até mesmo se gabar da maneira ruim, por coisa até que você é mesmo. Mas você vai ter humildade diante de Deus, diante dos homens, e ao mesmo tempo, consciência daquilo que Deus tem lhe dado, usar essas coisas que Deus tem lhe dado para a glória dele e para o bem dos outros. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que nós nunca caiamos no ridículo daquele homem dizer: eu sou limpo, e nunca tomou nenhum banho. É ridículo, além de ser muito ofensivo aos teus olhos e aos olhos das pessoas. Obrigado porque somos crentes no Senhor Jesus Cristo. Essa mania de elogiar nós mesmos, inclusive por coisas que nós não temos, já passou. E que fique mesmo no passado. E que nós, se houver recaída, que nós rapidamente confessemos e peçamos perdão e continuemos para frente. Ou seja, pedindo sabedoria, reconhecendo o pouco ou muito que tu tem nos dado e aplicando para a tua honra e para a tua glória, e deixando que tu nos aproves, que tu nos louves. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém.